Olha, eu não posso dizer como que foi viver na década de 80, mas a minha infância e adolescência foi na década de 90 e olha, que época legal para se sentar no sofá, assistir televisão, depois que chegou ali do colégio, aí eu colocava ali no SBT, começava o cinema em casa e aqueles filmes ali, mais inesquecíveis que os outros, né? Não tinha muito pudor, muitas vezes, daqui a pouco eu vou falar o porquê que o SBT inclusive foi processado por alguns filmes que eles colocaram lá no cinema em casa, mas olha, era inesquecível e hoje eu vou citar aqui 10 de alguns dos melhores filmes que passaram no cinema em casa. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, galera. E aí, vocês lembram do cinema em casa, do extinto cinema em casa, né? Que tinha muito filme bacana. Eu resolvi fazer essa listinha aqui com alguns dos 10 que eu assistia toda vez que passava. E o primeiro deles, já é um dos melhores, sem sombra de dúvidas, é o Querida, Encolhi as Crianças, de 1989. Vocês lembram desse clássico absoluto? O filme é protagonizado pelo Rick Moranis, né, que fez na época vários filmes, né, com essa temática. Inclusive esse filme aqui teve, se eu não me engano, 2 outras continuações. Conta a história de um cientista que cria uma máquina de encolhimento e os 2 filhos dele, mais 2 amigos, resolvem fuçar lá na máquina, né, no lugar onde está a máquina. E o que acontece? Sim, as crianças acabam sendo encolhidas e eles, né, passam por um mundo onde uma bola de gude é, sei lá, do tamanho de um carro ou até maior, né? Então, o que é mais engraçado nesse filme é que é um filme de 89, né, um filme bem antiguinho já, e os efeitos práticos desse filme são muito bons, né? Eu ficava encantado quando eu tinha ali os meus 10, 11 anos, com aquela galera ali naquele mundo gigantesco, onde um tênis era do tamanho de uma casa, né? E é um filme muito divertido, é uma aventura que valia muito a pena acompanhar, sem sombra de dúvidas tinha que estar aqui. O segundo da nossa lista é outro filme que eu sou apaixonado, é um clássico absoluto de 1995, Pesos Pesados. Esse filme aqui tem um dos melhores vilões do cinema em casa, um dos caras que eu mais odiava, e ele é interpretado pelo Ben Stiller. Foi um dos primeiros papéis de relevância do Stiller, né, que só faz aí comédia. E, velho, ele é muito, mas muito cabuloso nesse filme. A história é de crianças, né, obesas, eles são gordinhos e tal, e eles são mandados para um acampamento de férias, só que acontece umas reviravoltas, o acampamento é meio que dominado por esse personagem do Ben Stiller, que é um frenético, um doido, maluco aí, que quer emagrecer essas crianças, e ele torna a vida desses moleques um verdadeiro inferno. O filme todo é ele, né, tentando fazer essa galera emagrecer e eles não tendo para onde correr. É como se fosse um general perverso e todo o seu exército ali. Cara, é um filme muito legal, você fica com pena dos meninos que querem comer cachorro-quente, pizza o tempo todo. Esse filme tem o Kenan, de Kenan e Kel, sabe aquele ator que estava bem mais jovem aqui, já era gordinho pra caramba, ele é um dos que sofre na mão do Ben Stiller. É um filme inesquecível. O terceiro da nossa lista é um filme de terror / comédia chamado O Monstro do Armário, de 1986. Vocês lembram desse filme? Que tinha um monstro, né, do armário, claro, mas o monstro parecia um gurilão, né, com a boca, com os dentes e a pele meio expurgando, assim. Aquilo ali passou medo em muita gente, eu cagava de medo na hora de ver esse filme. E aí a gente começa uma discussão, porque o cinema em casa, que passava ali 2 horas da tarde, passava filmes de terror, passava filmes que muitas vezes tinha até certa violência, né, não era uma violência, mas que inclusive eu estava pesquisando algumas coisas, o SBT ele chegou a ser processado, né, por conta desses filmes que não tinham uma faixa etária apropriada para o horário, né, e eles mesmo assim passaram alguns outros filmes que não estão nessa lista, mas só para vocês terem uma ideia, é o Fred Krueger, o Chuck, o Boneco Assassino, que são filmes de terror e de vez em quando eles passavam. Esse filme aqui conta a história de um monstro que vive no armário e assassina pessoas, né? O filme tem um tom cômico também.
E um fato interessante é que nesse filme tem a Fergie, do Black Eyed Peas, sabe? Aquela cantora, que ela era uma pequerrucha, uma menininha de, sei lá, 8, 9 anos. E o Paul Walker, né? O nosso querido e falecido Paul Walker, da franquia Velozes e Furiosos, também era só um garoto. Eles estão nesse filme aqui, é um filme muito interessante. E falando em filmes que atualmente não seriam exibidos no período da tarde nem a pau, o quarto da nossa lista é outro clássico absoluto. Eu tô falando de Rambo, Programado para Matar, de 1982, um filme que dispensa maiores apresentações porque foi um dos filmes mais importantes para o gênero de ação. Ele ajudou a definir esse gênero, foi também ali um dos primeiros papéis de relevância do Sylvester Stallone, que também ajudou no roteiro desse filme. E é um filme com porradaria, com tiro para todo lado, que tem uma certa violência, tem aquele sangue escorrendo. E é um filme, né, que muita gente considera violento, mas é um filme que fez parte da infância e da adolescência de muita gente, sem contar que é um filme bom pra caramba. E o quinto da nossa lista, e um dos meus preferidos dela, é o clássico História Sem Fim, de 1984, que é um filme maravilhoso, é um filme que mexe com a nossa imaginação. Até hoje, se você parar para assistir esse filme, né, você pode muito ficar encantado. E eu, com um garoto de 10, 11 anos, fiquei muito encantado. O filme é um épico de fantasia, conta a história de um garoto, né, que ele usa muita imaginação para tentar fugir dos problemas sociais que cercam ele. E ele encontra um livro que se chama A História Sem Fim e é teletransportado, digamos assim, para essa história, né? Para aquele universo, para aquelas criaturas fantásticas. É um filme aí de mais de 30 anos, é um filme que, para a época, os efeitos práticos, né, todo o clima que eles conseguiram criar em cima desse filme eram sensacionais e até hoje é um filme referência. E o sexto da nossa lista, eu duvido você nunca ter parado para assistir esse filme, porque eu tô falando de Dennis o Pimentinha, de 1993, foi um filme que passou simplesmente 1 milhão de vezes no cinema em casa, no SBT. Eu assisti esse filme umas 4, 5 vezes, né? E é um filme de aventura, família, leve, light, mas muito engraçado. Conta a história do Sr. Wilson, um velhinho meio rabugento e tal, que só quer curtir a vida ali em paz. E ele decide cuidar de um garotinho chamado Dennis do casal vizinho, que vai fazer uma viagem e eles precisam deixar o garoto com alguém, deixa pro Sr. Wilson. O Sr. Wilson vive o inferno, porque o garoto é um verdadeiro mini demônio, né? Ele atormenta esse velhinho ali. Você vê que o personagem do Dennis, ele é inocente, né? Ele tem uma inocência, mas ao mesmo tempo essa inocência dele é tanta que o menino faz umas coisas completamente sem noção. É um filme muito divertido, que sem sombra de dúvidas não podia estar de fora dessa. O sétimo da nossa lista é um filme que eu acho que todo mundo queria que acontecesse na vida real consigo mesmo. Eu tô falando do filme de 1994, Cheque em Branco. A história é a seguinte: é um garoto ali, sei lá, 12, 13 anos, ele é atropelado por um ladrão, né? Não acontece muita coisa, e o ladrão acaba entregando um cheque para ele, e esse cheque é de $1 milhão. Aí você pensa, com um cheque de $1 milhão na mão de um garoto, um adolescente, né? Um pré-adolescente, na verdade, 12, 13 anos, o moleque faz uma algazarra, né? Compra coisa pra caramba, aluga uma mansão, dá uma festa. Isso acaba chamando a atenção dos bandidos e da polícia também. É um filme muito massa, muito engraçado. Outro que eu já assisti aí 3 vezes e que tem essa história divertidíssima. E o oitavo da nossa lista é o filme Christine, o Carro Assassino, de 1983, um filme dirigido pelo mestre do horror, John Carpenter, e baseado na obra de um outro mestre, que é o Stephen King, né, que já teve várias obras adaptadas aí, até hoje tem. O filme conta a história de um jovem que acha um carro todo velho, todo batido e tal, mas ele gosta do carro, ele resolve reformar aquele carro de pouco em pouco, mas o que acontece é que ao
conforme o cara vai reformando o carro, ele vai se tornando ganancioso, bruto, né? Ele vai ficando mal, parece, e ele mal imagina, na verdade, que essa influência vem do carro, que o carro tem vida, que o carro é sombrio e não é uma vida nada boazinha, é uma vida má. É um filme sombrio, é um filme que marcou época. Se você ainda não assistiu, gosta de terror da década de 80, é um filme obrigatório. Falando em filmes sombrios, o penúltimo da nossa lista é outro que é desse jeito, que eu tô falando de Sepultado Vivo, de 1990, que também foi outro filme que passou várias vezes aí no cinema em casa, e que muita gente, né, questionava, nossa, será que esse filme era para passar agora? Porque ele tem uma temática meio forte, conta a história de um homem que ele é envenenado e enterrado pela própria mulher e pelo cúmplice dela lá, o amante dela. Eles enterram, né, acham que mata o cara, enterram ele, mas o cara não morre, ele sai e vai planejar a sua vingança. É um filme, né, com essa temática aí meio pesada e tal, um filme que eu ficava com um cagaço nas calças, porque o cara, ele quer vingança a todo custo, e foi um filme que também me marcou muito. E o último da nossa lista é um clássico de 1993, Free Willy, que é um filme que muita gente já assistiu, um filme que já derivou desenhos e coisas do tipo, né? Conta a história de um garoto órfão que ele vandaliza lá um parque e tal, e ele tem que depois pagar por isso trabalhando nesse parque, né? Meio que uma punição. E o garoto é rebelde e tal, ele não sabe o que ele quer da vida, ele acaba conhecendo a baleia, né, o Willy, e eles vão fazendo amizade. É um filme muito legal, um filme de bicho, né? A gente tem muito esse preconceito, mas foi um dos filmes que melhor definiu. É um filme interessante, é um filme que envolve valores também, né? Tem lá os vilões da história querendo tirar proveito da baleia, e o garoto tentando ajudar a baleia, o vínculo deles é muito forte. É um filme bem interessante. Bem, galera, é isso. Essa foi a minha lista do cinema em casa, dos 10 filmes que me veio na memória, assim, rapidamente, quando eu lembrei do cinema em casa. Eu já fiz um vídeo aqui com Sessão da Tarde. E em relação ao cinema em casa, tem algum outro filme que você se lembra que passava lá? Deixa aqui nos comentários. Comente também o que você acha desses filmes que eu citei aqui nesse vídeo. Eu, particularmente, tenho um carinho muito especial por todos eles. Se vocês ainda não são inscritos aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, deixe o seu like e aperte o sininho para receber todas as notificações. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até mais.